O Tyler Durden que nos desculpe, mas para fazer esse vídeo nós, infelizmente, precisamos quebrar a principal regra da história. You do not talk about Fight Club. Como muitos de vocês já devem saber, Clube da Luta é um filme baseado em um livro, dirigido pelo David Fincher, e é simplesmente uma das obras mais influentes das últimas décadas. Especula-se que a má bilheteria que o longa arrecadou se deve ao fato de que, em seu lançamento, ele foi promovido como um filme de ação, o que evidentemente não define nem um pouco a história. Isso pode ter acabado atraindo um público específico que se sentiu decepcionado com o resultado. No entanto, quando saiu em DVD, o filme foi um sucesso absoluto, batendo recordes de venda. Bom, um pouco mais de 2 décadas depois, hoje o longa não é apenas um dos mais aclamados do diretor, como também acabou entrando para a categoria de filmes cults, apreciado por muitos cinéfilos que conseguiram enxergar toda a sua qualidade artística e a profundidade das questões que ele aborda. O livro do Chuck rendeu um roteiro muito rico, cheio de elementos de sobra para as análises em âmbitos políticos, psicológicos e sociais. Para quem não lembra ou por algum motivo ainda não assistiu o filme, esse vídeo contém spoilers, mas vamos falar sobre o diretor primeiro. David Fincher é um premiado diretor americano e é nesse filme que o Fincher demonstra alcançar o maior amadurecimento do seu estilo. Quando ele leu o livro, quis imediatamente comprar os direitos para transformá-lo em um filme, mas se frustrou ao descobrir que a Fox já tinha comprado. E existe um motivo para essa frustração ser ainda maior. O David Fincher tinha um histórico muito ruim com a Fox. Ele dirigiu o seu primeiro filme em Alien 3, uma experiência de direção muito traumática para o diretor. Yeah, I signed up naive to be sodomized ritualistically for 2 years. Só que ele não desistiu tão fácil assim e ficou apaixonado pela história. Então, ele foi até um executivo da Fox com todo o projeto do filme já em mãos para tentar convencê-lo que ele era o cara certo para dirigir essa história. E para nossa sorte, o seu plano deu certo. O Fincher é conhecido por fazer muitos takes em seus filmes, mas em Clube da Luta o diretor chegou aos extremos de usar cerca de 1.500 rolos de filme. Para você ter uma ideia, isso significa 3 vezes mais do que a quantidade normal utilizada em um filme na época. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o diretor aqui, porque já fiz um vídeo inteiro sobre ele no canal, onde eu falo mais sobre a sua carreira e processo criativo, então se vocês quiserem saber mais sobre a sua história, o link está na descrição. Em Clube da Luta, nós acompanhamos uma história que nos é apresentada pelos olhos do protagonista. É interessante analisar como os personagens desse filme são extremamente solitários. Tanto o narrador quanto a Marla Singer levam uma existência praticamente isolada, chegando ao ponto de irem a grupos de apoio sem estarem doentes, somente em busca de contato humano. E é essa solidão que surge como uma consequência do contexto de vida na qual o nosso protagonista está inserido, que torna a sua saúde mental mais precária ainda e acaba de certa forma contribuindo com a deterioração da mesma, servindo como uma espécie de gatilho para ativar o transtorno psicológico que promove a criação de uma outra personalidade, um amigo para partilhar tudo, um parceiro de luta interpretado pelo Brad Pitt. Se analisarmos o filme minuciosamente, podemos perceber que o Tyler é inserido em frames de diversas sequências até que ele finalmente se apresente a nós no avião. Como assistimos ao longa pelos olhos do narrador, e esses olhos refletem a turbulência que a sua mente está enfrentando, é como se ela fosse criando o Tyler de frame em frame, pouco a pouco. Se você prestar atenção, vai ver também que enquanto a aparência do narrador piora, com dentes caindo, machucado, com cicatrizes, a do Tyler melhora gradativamente, e isso ilustra como este representa uma idealização da realidade, enquanto o narrador ilustra
a realidade de fato. Outro ponto interessante é como todas as ações dos membros do Clube da Luta se mostram extremamente destrutivas, mas ainda assim, o personagem Tyler é adorado e visto como um herói por muitos por causa de suas atitudes. Através desse personagem, eu acho que o filme também traz um diálogo muito pertinente sobre uma masculinidade tóxica. Se nós observarmos o grupo de homens que foram, de certa forma, castrados por causa do câncer testicular, vemos que todos eles ali choram e demonstram suas emoções sem vergonha nenhuma, e o narrador encontra conforto nisso. Lá, espremido entre os seios do Bob, ele começa a chorar, assim como todos os outros homens do grupo, e está tudo bem, porque naquele contexto ele não é julgado por isso. Mas o interessante é que todos os homens desse grupo parecem extremamente frágeis e impotentes. Metaforicamente, é como se demonstrar emoções como uma tristeza fosse visto como uma fraqueza incapaz de ser aceita dentro do ideal distorcido do que significa ser um homem na nossa sociedade. E o que é mais curioso sobre isso tudo é que é justamente ali, naquele grupo, que o narrador encontra conforto e finalmente consegue dormir, pois dentro de um grupo de homens que estão fora do padrão ideal masculino, sentir é permitido. Lembrando que esse filme foi lançado em 1999, onde essas discussões ainda não tinham tanta força como tem hoje. Na minha percepção, é como se aquilo que é visto como fragilidade na nossa sociedade significasse, na verdade, força. E aquilo que é ilustrado como força através das brigas do Clube da Luta é na verdade a maior fraqueza daqueles homens. Afinal, nós descobrimos que enquanto o clube acontecia e a presença do Tyler era constante, o narrador estava na verdade no auge da sua insanidade mental. Isso mostra como, enquanto a tristeza é reprimida para o homem, a emoção de raiva é vangloriada nesse meio, como se apenas através da raiva os homens fossem permitidos a se expressar sem perder sua masculinidade, sem deixarem de ser homens, ou o estereótipo do que é ser um homem, é claro. Graças aos seus discursos e por todo o carisma que apresenta, muitas pessoas podem acabar confundindo esse personagem como um herói ou um certo símbolo, mas na verdade ele não é. O Tyler não é um herói. Ele é apenas um sintoma na cabeça de uma pessoa que está completamente quebrada e de uma sociedade completamente adoecida por valores muito deturpados sobre masculinidade e consumismo. A fluidez do ritmo do filme e toda a sua qualidade técnica acontecem graças a uma junção de vários aspectos que juntos conseguem transformar o filme em uma das melhores obras cinematográficas já feitas nos últimos anos. Uma direção impecável com ótimas atuações, somada a outros aspectos técnicos como a fotografia, direção de arte e edição. O David Fincher é um diretor com muito estilo, mas que sempre faz propostas para a narrativa funcionar melhor. Nós podemos perceber que Clube da Luta não é um filme convencional quando o assunto é como contar uma história. Até por estar sempre com o narrador, nós somos apresentados a todas as suas questões através do seu olhar. Então as suas dúvidas, os seus problemas, os seus desejos, as suas percepções sobre tudo o que está acontecendo à sua volta é praticamente uma autoanálise do personagem enquanto passa por um dos momentos mais complicados da sua vida, como ele mesmo disse no fim do filme. A iluminação também tem uma função muito importante aqui. Se você observar bem, vai ver que nas cenas em que o narrador está longe do Tyler e do Clube da Luta, a iluminação é bem fraca e sem sombras. Em seu escritório, todos os adereços e figurinos têm cores muito neutras e simples. Ou seja, tudo no mundo normal é sem graça e vazio, refletindo muito bem os sentimentos do protagonista em relação à vida corporativa que leva e a rotina na qual ele se sente preso. E embora as cenas do Tyler não sejam necessariamente coloridas, nós podemos ver cores muito mais saturadas que acabam atraindo mais o olhar do público para todas aquelas cenas. É uma iluminação forte e mais sombria, com muitos contrastes entre cor e luz, como uma versão idealizada daquilo que o narrador gostaria de ver. E por fim, eu acho que o Clube da Luta é um filme sobre desconstrução. Eu não estou falando das ações do Tyler, de gostar de sair por aí destruindo as coisas. Isso é apenas uma representação da real desconstrução que o filme nos apresenta.
a desconstrução de padrões sociais, além do padrão da masculinidade e do consumo que nos são impostos. É um filme que traz um relato honesto e nos apresentando a uma violência sem um viés heróico com a qual é retratado em muitos outros filmes. Ele acaba por fim se tornando um desses produtos de consumo, já que o cinema não é apenas arte, mas também uma indústria que a cada ano produz mais e mais. O David Fincher nunca escolhe uma história apenas pela superfície. Esse é um diretor que gosta de colocar outras camadas em tudo que produz, e cabe a nós buscá-las, analisá-las e compartilhar com todos os fãs.